Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, encarnados e desencarnados também, né? Que Deus possa estar nos abençoando. Certamente Ele está nos abençoando hoje em mais um encontro, graças a Deus, graças a Ele. E que o Cristo possa nos orientar com toda a sua luz e os seus conhecimentos. E é por isso que nós estamos aqui todas as noites, nos reencontrando para que a gente possa refletir sobre os seus conhecimentos, os seus ensinamentos. E vamos dar início hoje a mais uma aula, a mais um encontro, né? Hoje teremos como tema dialogando com os espíritos, tá certo? Não deixa de ser aí uma prática da medicina da alma. Se assim nós entendermos a medicina da alma como uma prática do nosso dia a dia, do nosso melhoramento, né? Então, a gente vai entender onde é que entra essa parte do diálogo com os espíritos, principalmente dentro de uma casa espírita. Então, para hoje, para abordar sobre esse tema, teremos o nosso irmão Assis e toda a sua equipe de voluntários, como Lúcia, né, Nacilda, Leonardo e eu, Carlos. A gente vai tentar, junto com vocês, conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Para a prece inicial, teremos o nosso irmão Leonardo. Para a mensagem do dia, Lúcia. E para a prece final, também a nossa irmã Nacilda, tá bom? Vamos passar a palavra para o nosso irmão Léo, para que ele possa passar algumas informações a respeito do nosso estudo, né? Com você, Léo. Boa noite a todos, os irmãos encarnados e desencarnados. Os avisos hoje continuam com os horários de nossos estudos, 8 horas da manhã, de segunda a sexta, com o Livro dos Médiuns, via Webex. À tarde, às 16 horas, de segunda a sexta, com o Assunto Livre, via Webex. E de segunda a sábado à noite, sempre às 19 horas, aqui no Facebook ao vivo, com o Assunto Livre, tá certo? Conosco, fazendo essa exposição e esse estudo. Passamos à prece inicial. Aquietemos os nossos corações, elevemos o nosso pensamento ao grande Pai, mais uma vez neste momento, para que permita iniciarmos esse estudo, que permita que sejamos amparados pela espiritualidade, que o Frei Fabiano de Cristo, a Maria do Pão e o Ismael das Neves nos induzam, que nos amparem, que nos orientem nesse estudo e que possamos, mais uma vez, emanar amor, paz, luz, harmonia a todos aqueles que estão nos escutando, a todos aqueles que estão participando, seja eles encarnados ou desencarnados. E para iniciar, façamos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ou tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A prece inicial feita, passemos a mensagem com a irmã Lúcia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né, nesse momento tão maravilhoso de acolhimento e com esse tempozinho bem fresquinho, né, que a gente possa nos aquecer com esse abraço caloroso que a espiritualidade já nos concede, né, que Deus Todo-Poderoso já nos intui nessa noite. E você que está aí, né, nessa oportunidade para ouvir essa mensagem, para aprender junto com todos nós que estamos aqui, né, nessa grande escola chamada Terra. Hoje tem uma mensagem bem leve que eu trouxe para vocês, que está lá no livro Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Carlos Torres Pastorino.
no texto de número 210, tá? Na página 210, e diz assim: procure viver com equilíbrio, mesmo dentro da agitação da vida diária. Não se deixe levar pela onda desordenada que envolve a todos. Pode trabalhar muito, ter atividades grandes, mas nunca deixe de fazer tudo a tempo e a hora, equilibradamente. Reserve uma hora para sua leitura, para sua meditação, para sua higiene mental, a fim de manter-se constantemente em equilíbrio. Eu escolhi esse texto porque ele, além de falar de equilíbrio, trata um pouquinho uma mensagem de paz, né, para o nosso momento presente. E quando a gente fala no tema, né, dialogando com os espíritos em medicina da alma, muitas pessoas que não entendem ainda o que significa isso, pode criar uma certa dúvida, um certo conflito. Poxa, como é que é isso, né? Dialogar com os espíritos. Então, esse texto traz uma forma da gente poder se harmonizar e se equilibrar mais, para que a gente possa compreender a mensagem e o estudo que a gente está se propondo nessa noite. Eu também queria acrescentar uma palavra, uma frase de Joana, que diz assim: a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. E a arte de ouvir é justamente a base, né, que nos fortalece nessa proposta de como falar, né, com os espíritos, de como falar, de como entender essas questões todas que envolvem a medicina da alma. Então, meus irmãos, é essa mensagem que eu trago para vocês nessa noite. E estaremos aqui juntos para conversar mais, para debater mais sobre esse assunto com o nosso irmão Assis. Bom, e todos aqui na sala, Nacilda, Carlos, Leonardo, estaremos todos aqui juntos para a gente poder esclarecer cada vez mais sobre esse tema e crescer e evoluir cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, Assis, a palavra está com você. Amados irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Hoje é um momento de reflexão, de agradecimento ao nosso Pai, Jesus de Nazaré, nossos irmãos que estão assistindo a lição no mundo espiritual. Agradecemos também ao Frei Fabiano de Cristo, Dona Maria do Pão, e toda a equipe espiritual, Sr. Ismael, por essa oportunidade. Nós achamos que esse tema é bem pertinente, porque nós estamos vivenciando, digamos assim, uma oportunidade, e que muitos irmãos estão retornando à pátria espiritual. Esse tema encontra amparo na codificação, no capítulo 6, Vida Espírita, que vai da questão 237 a 257. E a questão 257 trata justamente do ensaio teórico sobre sensações dos espíritos. E também, parte desse material que nós vamos apresentar, é importante citar a fonte, pertence, né, a CASS, K-A-S-S. Bem, o objetivo da nossa aula, desse tema que está sendo posto, não é? Que é prática da medicina da alma, dialogando com os nossos irmãos, que são seres espirituais igual a nós, não é? Parte de uma pergunta: o que posso fazer para entender que a morte não existe? Pronto, a gente já começa assim, porque se a morte não existe e nós somos seres espirituais, vem outra pergunta logo em seguida. Com a morte do corpo físico, vamos adotar esse roteiro. Vamos falar dos conceitos, da justificativa do estudo, o perfil dos espíritos comunicantes, a metodologia do dialogador mediúnico, para falar com os espíritos. Vamos tratar aqui de como é que se organiza o centro espírita para poder fazer uma reunião mediúnica, desobsessão e umbral. Os casos práticos nós vamos citar aqui, e com experiência também devida, os cuidados de proteção e a referência bibliográfica, como já colocamos. Pode passar. Bom, a pergunta-chave. Após a morte do corpo físico, já admitimos que a morte não existe, os seres espirituais podem se comunicar?
Bom, essa é a pergunta-chave. Bom, carece aí um esclarecimento a respeito da diferença entre morte, que está para o corpo físico, e desencarne, que é puramente espiritual. Ou seja, é mental, não é? É um estado de consciência. E esse estado de consciência nós levamos para o mundo espiritual. Depende de quê? Do nosso preparo aqui, por ocasião da nossa estada no planeta Terra, no plano físico. Não é? Pode passar. Bem, a base também para o nosso estudo, nós não poderíamos deixar de atestar aqui a forma imperativa como Jesus nos trouxe a lição, dizendo que nós poderíamos curar os doentes. Está em Mateus 10, né? Mateus 10, versículo 8. O que ele disse? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Demônio não existe, né? Nem capeta, nem diabo. Na verdade, são os espíritos, né? E de graça recebeste a mediunidade, recebeste essa oportunidade de redentora, de fazer o bem, de graça tem que doar. Então, amar é doar. Esse imperativo, curar os doentes, é para nós, como hoje, discípulos aprendizes. Então, vamos lá. Quer base melhor do que essa? Jesus, né? Bom, o nosso irmão Herculano Pires nos traz uma oportunidade também de dizer de como é que nós podemos fazer esse diálogo, ou doutrinação, que é justamente levar o evangelho, não é, para o nosso irmão. É a técnica espírita de afastar os espíritos obsessores através do esclarecimento doutrinário, isso no caso da desobsessão. Foi criada e desenvolvida por nosso irmão Allan Kardec, para substituir as práticas bárbaras do exorcismo largamente usadas na antiguidade. Nas religiões, recorria-se a métodos de expulsão por meio de preces, objetos sagrados, como crucifixos, relíquias, rosário, textos, medalhas, água benta, ameaça, xingos, queima de incenso e outros ingredientes, pancadas e torturas. Então, precisava de uma, digamos assim, de uma orientação que veio através do livro dos médiuns, né? Que é justamente onde tem-se a oportunidade de praticar a ciência espírita com segurança. As pesquisas espíritas levaram Kardec a instituir e praticar intensivamente a doutrinação como forma persuasiva de esclarecimento do nosso irmão obsessor e do obsedado, que somos nós todos, cada um de nós temos a nossa dificuldade, e às vezes em reconhecer que nós temos no nosso irmão aí cobrador, né? Através das reuniões de desobsessão. Ambos necessitam de quê? De esclarecimento evangélico para superar os conflitos do passado. Todos nós. Obsessor e obsedado são tratados com amor e compreensão, como criaturas humanas e não como algoz satânico e vítima inocente. Então, não existe vítima nem algoz satânico que não se possa resolver um conflito entre os dois. O amor presente, não é? Tem uma frase aqui que a gente vai utilizar logo no início para poder resumir isso. As células cancerígenas têm medo de amor. Então, vejam que, diante de uma frase como essa, que é uma retórica para mostrar a força do amor, entre o algoz e a vítima inocente, para o amor, tem solução, pelo amor. Apegados à matéria e à vida terrena, os obsessores necessitam sentir-se seguros no meio mediúnico, envolvidos nos fluidos e emanações ectoplasmáticas da sessão, para poderem conversar de maneira proveitosa com os espíritos esclarecedores. O que é isso? Dentro de qualquer reunião mediúnica, o que é que acontece? Quando existe harmonia, o desejo de fazer o bem, nós geramos uma energia ectoplasmática que os espíritos benfeitores passam a fazer a cura, tanto do obsedado, como também do nosso irmão obsessor, que é um equivocado também, que está perdendo seu tempo, juntamente conosco, que perdemos o tempo em uma vez, fazendo uma maledicência com o nosso irmão. Então, esses fluidos que são emanados dentro dessa reunião, não é? De harmonia, isso produz uma possibilidade de cura mental. Vamos lá.
E para justificar o nosso estudo, não é? Necessário se faz, né, entender a necessidade da doutrinação. Por que isso é necessário? Porque existem os espíritos, né, que são atendidos no plano espiritual, mas nem todos os espíritos que desencarnam estão em condições de serem socorridos no plano espiritual. E por isso que eles são trazidos nos centros espíritas, né, nas igrejas católicas, evangélicas, protestantes, não é? E uns, não é, são atendidos mais fácil e outros são mais resistentes. E por isso que é necessário a gente fazer um estudo mínimo para entender como é que a gente pode ajudá-lo. Isso é cura, fazer a cura, não é? Vamos lá. Bom, neste espaço, para poder fazer essa ajuda, não é? Tem outra pergunta. O que representa o médium dialogador na assistência aos necessitados? Nós temos aí um ensinamento do nosso irmão André Luiz, não é? E por Valdo de Vieira e Chico Xavier, no livro Desobsessão, no capítulo 24. O que é que ele diz? Os médiuns esclarecedores ou dialogadores, mantidos no grupo mediúnico sob a condução e a inspiração dos benfeitores espirituais, ó, veja que tem sempre o benfeitor espiritual, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Está vendo? A posição e importância de a gente se reconhecer nesse momento como o orientador, né, daqueles que necessitam da nossa ajuda. Pode passar. Mas é uma pergunta que tem que ser feita. Mas como fazer isso com segurança? Tem que ser feito isso no centro espírita, né? Porque existe um ciclo que a gente chama de ciclo ou passos para poder a mediunidade se manifestar. Existe, não é? E isso pode ocorrer tanto no centro espírita como fora dele. O problema está quando é fora dele, que a gente não tem a segurança devida. Porque existem os médios que são aflorados, conscientes de que tem a mediunidade para poder explorar, fazer com que essa exploração seja para o bem, usar a mediunidade para o bem, e tem os médios naturais, né, que pensam ser doença, patologia, e, na verdade, faz a captação da energia e pensa que é o diabo, Satanás e o capeta, e não é. E não é doença nenhuma, na verdade, é psíquico, e precisa fazer com que essa mediunidade seja aflorada com consciência e colocada à disposição para ajudar os nossos irmãos. Olha aí, existe primeiro uma eclosão da mediunidade, a percepção de fluidos, aproximação espiritual, contato espiritual, envolvimento, manifestação. Tudo isso acontece simultaneamente para poder um espírito chegar até um médium, ou chegar um médium consciente, ou um médium, digamos assim, que a gente chama de natural, que não sabe, que precisa dessa informação que nós estamos dando aqui. E ele acha, agora, o que eu posso fazer? Nós, como somos conscientes, sabemos, né, pelos estudos que nós estamos fazendo, dar um direcionamento para isso. Mas quem não sabe? Vamos lá. O espírito está se aproximando, pedindo ajuda. Na manifestação, irmãos arrependidos, né, pede aí a possibilidade do perdão. Existe o arrependimento e o perdão. O perdão é reparador. Então, existe o pedido de ajuda no centro espírita. Existe uma preparação da reunião no mundo espiritual, que é complexa, uma reunião no centro espírita orientada pela espiritualidade. Os mentores trazem os nossos irmãos necessitados que passam pelo portal energético para o tratamento, né? Há uma recepção dos encarnados e desencarnados para esse processo ser colocado à disposição e ter o planejamento atendido de conformidade com a orientação espiritual, uma prece inicial de harmonização, não é? Palestra instrutiva e educativa com o Evangelho, justamente é na palestra que tem a possibilidade de eliminação das causas das aflições. Aí começa o processo de atendimento de desobsessão, que é justamente falar com o espírito, né? O umbral, que é uma possibilidade de o médium receber os espíritos em outras condições e ter um doutrinador para poder falar com esse irmão necessitado, orientá-lo à luz do Evangelho. A medicina da alma, que nem sempre é perispiritual, né? Que é justamente uma desmaterialização na matéria, mas acontece também que é mental, psíquico, para a gente acordar. A cura também se dá assim, não é? A maternidade espiritual funciona. Olha aí. Tudo isso são
são preparações que o centro espírita tem que estar ali, digamos assim, com a responsabilidade e disciplina para fazer, e que nós médicos temos que estar atentos para poder isso acontecer. Isso obedecendo à direção espiritual. O passe, não é? A água fluidificada, a prece final e uma reforma ímpar de todos. Porque não adianta você ir para lá, fazer tudo isso e depois não participar do processo de reforma particular, que é a reforma ímpar em nós. De acordo com o Evangelho, que é, o código moral que é perene, não é? Do nosso irmão Jesus. Pode passar. Qual é o perfil dos espíritos, né, comunicantes? Quem atender? Normalmente chegam no centro espírita necessitado em geral, acompanhantes de encarnados, dirigentes, orientadores, amigos da casa espírita, todo o grupo, visitante, aprendizes, tudo está ali, né? Estagiário, médicos que estão treinando, né? Tem mais estagiário, tem mais espírito aprendendo com a gente, não é? Que vocês não possam imaginar, né? Pode passar, por favor. Existe também perfil do espírito comunicante, que aparece no centro, que somos nós, né? Que sofrem, espírito que não consegue falar, espírito que desconhece a própria situação, os nossos irmãos suicidas, alcoólatras e toxomanos, não é? Dementados, amedrontados, sofredores, o que fazer com eles? Olha aí, essa é uma pergunta. É medicina da alma, né? Mas eu tenho um problema, que hoje os centros estão fechados, teoricamente, vocês pensam que não estão sendo realizados trabalho? Estão um trabalho lá, mesmo sendo fechado, e mental, e à noite também, né, com a nossa mente. Vamos lá. Espíritos que fazem sofrer, que chegam também junto de nós, em várias circunstâncias, no centro e fora do centro. Os que desejam ao tempo de uma reunião, espírito irônico, espírito desafiante. Se a gente chegar diante do espelho e se olhar, a gente vai encontrar tudo isso em nós, não é? Espírito descrente, desafiante, vingativo, galhofeiros, espíritos auxiliares de obsessores, mistificadores, inimigo do espiritismo, ligado a trabalho de magia, terreira, etc. A gente olhando para aí, nós enquadramos tudo isso aí. Agora nós estamos melhorando. Então, o que fazer para ter essa cura diante da ajuda que a gente pode receber de nós mesmos? Porque a cura está em nós. A gente está procurando cura nos outros. Vamos lá. Exemplo do livro Céu e Inferno. Lá no livro Céu e Inferno, é interessante a gente fazer essa reflexão com esse livro, porque na segunda parte, lá tem dizendo as mensagens que os espíritos disseram, não é, das suas condições quando chegaram no mundo espiritual. Lá, naquele livro, nos dá uma oportunidade grande de entendimento do mundo espiritual e as mensagens que o Espírito mandaram, disseram para a gente aqui, né? Agora, lendo aquilo ali, dizia assim, vixe, agora eu vou tomar um direcionamento. É a cura. Não é porque a gente se volta de um estado que agora, que é material, às vezes puramente material, para um estado natural, que é o quê? Espiritual. Não é? Não, a gente não vai se desvincular da matéria, que é essencial para a gente treinar, digamos, o desenvolvimento do espírito, né? Das faculdades do espírito, dos poderes espirituais, porque nós agimos sobre a matéria. Nós somos espirituais, para poder treinar. Na verdade, o corpo humano é um holograma necessário para a gente treinar. Então, lá, os espíritos felizes que disseram, como foi que eu cheguei feliz? Por isso, por isso, por isso. Espírito em condições medianas. Está dizendo lá também como foi que chegou nessa condição. Espíritos sofredores. Tem vários depoimentos, né? Várias circunstâncias colocadas. Nossos irmãos suicidas, as condições de como eles chegaram, depois que eles entraram no processo de digamos assim, de recomposição mental e perispiritual, eles disseram como foi que aconteceu e como está sendo feito o tratamento, dando uma ideia para nós se precavermos, né? Criminosos arrependidos, espírito endurecido, expiações terrestres, está lá dizendo tudo. O mais importante, a gente agora se precaver para poder chegar feliz, do outro lado, acordado, não é? Não ficar dormindo. Vamos lá. Bom, dito isso, não é? Qual seria a metodologia para o desenvolvimento do diálogo no atendimento com o nosso irmão? Não existe regra, né, na tabela de doutrinação dos espíritos, que se comunicam nas sessões mediúnicas. Não existe essa regra fixa
pois cada caso é um único, como já comentamos em algumas vezes, algumas passagens com a nossa irmã Lúcia, Carlos Eduardo, Nacilda, né? E que também fazem esse tipo de atendimento. Cada caso é um caso. Há, entretanto, determinadas regras que não podem deixar de ser aplicadas nessa tarefa nobre. Então, vamos aqui elencar alguns. Receber com atenção e interesse as comunicações. Ouvi-las com paciência e imbuído a melhor intenção de ajudar. E é um processo de qualificação, né? Qualificação. É um processo de escuta qualificada para poder a gente ajudar. Evitar tom de discurso e também as longas preleções. Tem que ser direto, preciso, conciso, né? Porque o nosso irmão ele está debilitado, sem energia. Estabelecer em tempo oportuno um diálogo amigo e esclarecedor. É como se fosse um parente, um amigo, um irmão, da família. A gente tem que entender assim. Precisamos evitar acusações e desafios desnecessários. Não precisa disso, o irmão está lá necessitado, sem compreender a sua situação. Confortar e amparar através do esclarecimento. Por isso que o estudo sério, né, metódico, né, é importante para a gente falar aquilo que o espírito precisa. Não discutir com exaltação, tentando impor seu ponto de vista, no nosso ponto de vista, ser preciso e enérgico na hora necessária, sem ser cruel e agressivo. E isso precisa de treinamento. Isso vem com a experiência, com o tempo dentro do centro espírita, e depois a gente pode treinar em casa, treina fora, tudo é treinamento. Não receber a todos como se fossem embusteiro e agente do mal. Não. São nossos irmãos que precisam da nossa atenção. É só, às vezes, uma palavra amiga, um abraço, que ele vai se sentir seguro e vai ser orientado de que ele não morreu. É um espírito, morreu o corpo físico. E ele voltou para casa, para a pátria espiritual, que é o ambiente natural de cada um de nós. Temos que ser claro, objetivo, honesto, amigo, fraterno, buscando dar ao comunicante aquilo que gostaria de receber se no lugar dele estivéssemos. Olha aí, é uma máxima de Jesus. Vai fazer algo para alguém? Vou. Esse é algo que eu vou fazer para alguém. Eu que gostaria que fizesse comigo? Está aí. Jesus nos ensinou isso. Então, vamos praticar com o nosso irmão que chega numa situação, às vezes, de desespero, sem saber o que está fazendo, perdido, não é? Envolver o comunicante em um clima de vibrações fraternas, né? Dando oportunidade que ele fale. Não pode, não é? E, às vezes, a maioria dos espíritos não consegue falar. E tão debilitados que se encontram. E não adianta também você querer forçar que ele fale. E se chegar um mudo, um surdo, não é? Como é? Ele não está escutando. Escutando que eu digo o seguinte, na nossa voz, porque a comunicação é através de pensamento. Vamos lá. Vamos agora esclarecer uma reunião de desobsessão. O paciente chega, não é? E o que é que acontece? Normalmente o médium, não é, sente essa necessidade, sente a aproximação do irmão que se encontra arrodeando, vamos dizer assim. Vamos falar uma linguagem de mediunidade feijão com arroz. Não adianta falar bonito que as pessoas não entendem. É o encosto que o pessoal diz. Não é? Chegou o encosto, está lá perto do paciente. O que é que acontece? O médium sente. Mas tem um paciente encarnado, tá ok? Chegou lá, o que é que acontece? Sentiu, o médium incorporou, que o pessoal diz, incorporou, na verdade, sintonizou. Houve uma fusão perispiritual e o médium passa a reproduzir o que o espírito está sentindo. É isso que nós vamos falar mais na frente. Aí o que acontece? Entra aí o doutrinador para poder explicar a situação para esse espírito, não é? E tem várias situações, depende, cada caso é um caso. Depois que ele acorda para a vida natural, entra a equipe espiritual, né, para o resgate do nosso irmão. Aí já é com a equipe espiritual, que bota numa maca, esclarece, bota numa nave que a gente chama de volitor, leva ele para uma casa transitória, que normalmente aqui que nós utilizamos é a casa Frei Fabiano de Cristo, não é? Leva depois para o Hospital Nossa Senhora de Nazaré e depois para as colônias correspondentes para o reinício de um trabalho de quê? De escola, de trabalho, de preparação para reencarnar novamente, porque todos nós não sairemos daí enquanto não
resgatarmos o último centavo, que teve que ter o amor, que é a prova, a expiação, que por ela nós aprendemos para poder voltar à nossa origem, a estrela de origem. Vamos lá. Então, vejam, pode passar. Já no umbral, o que é que acontece? O paciente encarnado não está presente. Pode voltar, por favor. Não está presente. Existe aí o médium, que pode estar deitado numa cama ou não, e que a equipe benfeitora traz o irmão numa situação de acidente, que não está vendo seu perispírito, mas já chegou para um desbloqueio mental, que precisa chegar para um tratamento. Irmão na situação de ovoide, na situação de perispírito na condição de animal, não é? Essa condição aí de perispírito deformado, não é? E várias outras condições, sem braço, sem perna, dizendo que está sem cabeça, na verdade é a mente dele que precisa ser desbloqueada. Aí o médium recebe uma vez, duas vezes, três vezes, por esse tratamento várias vezes, para poder esse irmão acordar mentalmente, para poder, depois que ele acorda mentalmente, ele começa a modelar seu perispírito. Porque o perispírito é o veículo de manifestação do espírito. E só se vê o perispírito quando a mente do espírito funciona. Por isso que é importante ter esse choque. Lembram que muitos dos nossos irmãos estão desencarnados, mas não reconhecem sua condição. Por isso que vêm para o centro espírita, na condição daí, que não precisa paciente. É simplesmente o médium deitou na cama e recebe. O dialogador entra naquela condição novamente e explicar tudinho. Ele acordou, a equipe espiritual vai tomar conta agora, que é com a equipe. Pode ir. Pode passar. Mas o que é umbral? Umbral, não é? O umbral é onde se tem mais amor. É de lá onde sai a luz, não é? O umbral é um estado de consciência. Os espíritos que vivem no umbral ainda estão ligados ao mundo material, não é? Muitos sequer compreendem que o corpo físico morreu, né? Não estão mais, né, ali com aquele corpo. E isso lhe gera grande agonia e sofrimento por acreditar em estar vivo, né? Encarnados, continuam sentindo seus corpos e suas necessidades físicas, sente dor, sente fome, sente sede, sente sono. Olha aí. Mas a cabeça. Muitos sofrem de doenças, ferimentos, mutilações ocorridas por ocasião da morte do corpo físico. Isso leva consigo cristalizado na mente. Ou em situações sinistras vividas no umbral. A visão interna de um porto de socorro lembra um grande hospital. Pronto. Aí é onde chega a oportunidade da luz, né, chegar e a gente reconhecer que ali tem alguém, um espírito benfeitor, para poder nos ajudar. Os espíritos atendidos lembram monstro de um filme de terror. Lembra de Michael Jackson? Aquele filme? Pronto, daquele jeito. Se parece realmente com mortos-vivos, não é? E aí vai. Quando a gente tem a visão, que é a dupla vista, a gente vê coisas boas e coisas dessa circunstância. Mas não tem que ter medo, a gente tem que ter prudência, né? Que o medo é uma posição antagônica da fé. Confiemos na providência divina, no nosso Pai, Jesus, nos benfeitores, que estão ali para ajudar. Quando a gente pensa em ajudar, nós ficamos rodeados de espíritos benfeitores e criamos em nós um campo eletromagnético de amor, de ajuda. Bom, muitos sequer compreendem que estão... Já passamos por essa? Passa o outro, por favor. O ódio, né? A vingança, o egoísmo e outros sentimentos negativos ainda estão presentes, né? Vinculado à matéria, onde ainda sofre como se possuísse um corpo. E isto acaba se refletindo em sua aparência monstruosa, que se pode ser modificada a partir da conscientização sobre sua realidade. Olha aí, a realidade espiritual, o estado natural. É isso que nós precisamos fazer para os nossos irmãos. Isso é cura. As enfermarias, né, dos postos são sempre repletos de espíritos citados de orientação, alimento, limpeza, cuidado. E quem vai fazer isso? A equipe espiritual. Mas precisa primeiro da gente acordar esse espírito com nossa ajuda. Nosso irmão, né, precisa do nosso sistema corporal para ele se sentir encarnado novamente, e vamos explicar. É como ver mortos-vivos, como já falamos. Vamos lá. Vamos esclarecer o choque anímico agora. O que é isso? Que é a recepção do nosso irmão. O mentor do médium, pode passar, por favor. O mentor do médium, porque o pessoal acha que tudo isso acontece, não é, sem controle. Não. Você não imagina a complexidade que se tem dentro da reunião mediúnica para a gente fazer
esse tipo de reunião. Para fazer uma reunião como essa, necessário se ter uma equipe espiritual que já fez uma apuração da necessidade do irmão, já sabe a condição do médium. O médium, né, tem um mentor que já conversou com a equipe espiritual, já ajustou as energias para poder fazer com que tudo saia de conformidade como planejado. Nessa em controle, não. Tudo tem controle, viu, meus irmãos? Vamos lá. Aí tem uma parte de como é que o espírito se aproxima, tá vendo? Pedindo ajuda. A gente vê o perispírito dos desencarnados. Tá aí, a aproximação do espírito desencarnado, na aparição e na visão. Né? Isso aí é uma parte do ciclo da mediunidade, onde nosso irmão, ele chega, né? E às vezes vem trazido nos braços pelos mentores, da condição tão dificultosa que ele se encontra. Pode passar. Observe aí nosso irmão chegando depois daquele acordar, eu não quero mais ficar aqui, né? Nós temos aí o perispírito, o espírito desencarnado, que é o paciente agora que está sendo atendido, carregando o quê? As percepções, sensações de sofrimento. Na verdade, ele não sente dor, não é? É uma impressão que tem, está na mente. E agora a gente vai ter que desbloquear, que pode ser o nosso irmão obsessor, sofredor, família, amigo, não é? Aí vem o perdão, o pedido de ajuda, como já falamos. Pode passar. Tá aí, os nossos irmãos benfeitores, os nossos irmãos que são mentores, filtram as informações, porque nem sempre essa atitude é feita diretamente, porque existe um filtro, depende das situações, né, em que o mentor é que transmite as informações para o médium psicofônico, a fim de que não haja, digamos assim, dificuldade para o médium, principalmente com relação às energias. Pode passar. Aí nós temos uma tela em que se verifica o perispírito do médium se irradiando de uma forma receptiva, amorosa, para poder fazer com que haja o acoplamento dos perispíritos, que a gente chama de fusão perispiritual, para o médium sentir isso. Né? O médium reproduz, não é? Essa possibilidade. Está aí. Chega o perispírito do médium, chega o espírito, dá uma carreira, se junta e o médium passa a sentir essas sensações, impressões, né? Do que o espírito desencarnado está sentindo. Pode passar. O choque anímico, na verdade, meus irmãos, não é? Nessa fusão perispiritual, o espírito desencarnado se sente vivo e encarnado novamente. Como? Não é? É o uso temporário do livre-arbítrio do médium. E isso tem tempo definido. E a espiritualidade controla para desacoplar, para acoplar, desacoplar. Tudo isso é com a espiritualidade. Né? E também com a ajuda do médium, claro, que a gente tem que estar consciente desse processo. Vai passar. O corpo físico do médium. Como é que acontece essa fusão e esse processo de reprodução do que o espírito está sentindo? O espírito do médium, que é a mente, né, recebe a mensagem pelo espírito do paciente desencarnado e envia para o seu cérebro físico. O cérebro físico decodifica e age, reproduzindo as percepções, sensações e sofrimento do paciente. Mas tem que ter vontade. A vontade da gente, médio, em ajudar. Essa vontade tem que partir de nós, não é? Aí agora, o que é que acontece? Aqui entra a ação das equipes de doutrinadores e resgates espirituais, porque essa parte nossa a gente cumpriu, de fazer com que esse empréstimo do nosso corpo físico, né, e também perispiritual, possa ser utilizado a fim de que o espírito possa acordar o nosso irmão necessitado. Pode passar. Aqui é só para lembrar que o espírito, né, transmite esse impulso, né, entre o espírito que pensa, porque quem pensa é o espírito, o cérebro não pensa. Quem pensa é o espírito, não é? E o corpo físico. Então, o perispírito é o elo, né, de ligação. E é o que transmite as ordens do espírito. Ok? Pode passar. Pronto. A ação do doutrinador agora. Há um tratamento na recepção? Há. O processo de escuta qualificada, como já dissemos, a gente tem que ter ouvido para ouvir. E tem que ter uma proposta edificadora para poder modificar a situação que está cristalizada na mente do espírito. E a segurança mediúnica devida, mas com paciência, né? Com elementos importantes
né? Que a gente pode caracterizar aqui como tolerância, generosidade, esperança, tranquilidade, para que o espírito possa se sentir seguro. À luz de quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Vamos lá. Pode passar. O tratamento nessa recepção. Bem-vindo, meu irmão. O que passa? Pode o espírito falar e não falar. Mas se expressar através da expressão corporal, mudo, surdo, mímica, detalhes demais, né? E isso, debilitado demais, o que é que acontece? O médium indica o local da dor, mas aí tem sempre perto dele, desse médium, um doutrinador, um dialogador que vai falar com o que o médium está reproduzindo, porque ele vai psicofonar o que o espírito está falando. Olha aí, está sentindo. Processo de escuta qualificada. Precisa identificar a palavra-chave para conduzir a conversa, segundo o Evangelho, amorosa e qualificada, né? Ou seja, em qualquer circunstância tem que ocorrer isso. É escutar o espírito. Ah, eu estou doente, estou com sono. Pronto, sono. Eu estou com frio. Ó, se está com frio, a gente vai providenciar, digamos assim, para que ele escute que, olha, eu vou colocar agora uma manta em você para não ter frio. Isso, a espiritualidade não é plasma, digamos, na cabeça dele, dá um passe e ele faz com que não tenha mais frio, que é a mente do espírito. A gente lança a proposta edificadora contrária à percepção, que é isso que tem aí nessa proposta, né, que nós estamos colocando, de atender o espírito necessitado. Esclarecer que ele ou ela, que está vivo, né, espírito não tem sexo, mas lá na cabeça dele está dizendo. E para a gente identificar se é ela ou ele, se eu estou revoltada, é uma mulher. Estou revoltado, é um homem. O espírito não está falando pela boca do médico, pelo aparelho fonador, então fica mais fácil da gente entender como conduzir o papo com esse nosso irmão. Usar a palavra edificadora é fundamental. Deite na maca, o pessoal de branco, se a gente não souber quem é a equipe espiritual, porque às vezes tem um bocado lá que a gente não identifica o espírito, vá com essa velhinha, vá com esse velhinho aí, que tem sempre quem? Um ancião lá, cuidando dessa equipe espiritual, que é a de resgate. Siga a luz, vá para o hospital. Você chegou aqui, mas está seguro. Olha aí. E a segurança segurança mediúnica devida, que é o psiquismo da equipe, que é fundamental, da equipe encarnada, porque está todo mundo vibrando. Não é vibrando o quê? Vibrando no bem, em querer fazer o bem. Aí tem a sustentação, o esclarecimento, as anotações devidas, para poder fazer uma avaliação devida depois. Vamos lá. Aí está a equipe de resgate, para os primeiros refazimentos, né? É o caso do atendimento da equipe espiritual. Depois que passa tudo isso que nós sentimos, não é? Os espíritos encarnados sentem, reproduz isso, a equipe espiritual acordou, o espírito acordado vai começar a fazer esse processo de refazimento, que é com eles agora. Passe magnético, conversar com eles, a família está presente, os entes queridos, ele vai ver, vai se sentir mais seguro e vai ser encaminhado agora para outros lugares, dependendo do que, né? Aonde é que vai agora? Quem resgata? Bota aí. Olha, a nave. Tem nave? Tem. Valitor, que a gente chama, não é? Ônibus, né? Tem tudo para poder resgatar o nosso irmão. Tá aí, ó, o irmão é resgatado por essa nave e levado para onde? Bota aí a outra. A casa transitória do Frei Fabiano de Cristo, que é justamente a linha de frente. Ali é como é o pronto-socorro espiritual. Pronto-socorro espiritual fecha? Não. Quem já se viu o pronto-socorro fechar? É ali que está ali 24 horas atendendo nosso irmão. É a linha de frente, para encarnado e desencarnado. Não é? E depois de lá, feito os primeiros refazimentos, são encaminhados para onde? Pode estar. Para o Hospital Nossa Senhora de Nazaré. Olha aí. Para as camas todas lá. Aí de noite, o que é que acontece? A gente pode continuar trabalhando? Podemos, em desdobramento. Nós carregamos conosco o nosso perispírito ectoplasma, para poder fazer com que os espíritos que estão lá, juntamente com um equipamento que a gente não conhece, que não tem na Terra, mais o nosso ectoplasma, mais a energia dos espíritos, do fluido cósmico universal, para tratar o nosso irmão, desbloquear as suas mentes, para poder, nesse tratamento, desligar da Terra. Desligar da Terra é a mente, não é? Muito bem, vamos lá. Depois, não é, eles são levados para as colônias espirituais,
para o reinício de quê? Da escola, do trabalho, preparo para a reencarnação, como já dissemos. Está aí as colônias. Isso de compatibilidade com o quê? Com o que nós criamos, porque nós vamos para onde a cabeça se encontra. E nós somos resultado no mundo espiritual das nossas perfeições ou imperfeições morais que construímos por ocasião da nossa estadia aqui no planeta Terra, ou seja, no ambiente físico. Vamos lá. Agora, nós vamos contar alguns casos e procedimentos, não é? Vamos lá, pelo menos 2 ou 3. Como nossos irmãos chegam numa situação de fazer ameaça? Isso pode ocorrer tanto no centro espírita, como em casa, como em qualquer lugar. E o que fazer? Não é? Dizendo, você não é este santo que diz ser. Olha aí. E realmente a gente não é. Não é? Vamos botar fogo nesta casa, fazendo medo. Não é? Como você quer morrer? Isso, quem não está preparado, sente uma dificuldade de administrar essa situação energética. Tenho ordem do chefe para acabar com você. Eu lhe conheço, não é de agora. Então, devemos zelar pela nossa conduta, vem o procedimento, e manter nossa calma, mente confiante nos amigos espirituais que coordenam o trabalho e cuidam de nós. E a confiança, sobretudo, em Deus. Mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo a si mesmo. Esse próximo é o que é a humanidade. Só acontece isso porque nós temos egoísmo. Quando a gente partir do princípio de eliminar as causas das nossas aflições, isso não vai acontecer mais. Porque todos nós reconheceremos o nosso irmão como irmão. Ok? Vamos lá. Tentativa de desviar a atenção. Chega com ironia, fuga às perguntas, resposta com outras perguntas, envolver todo o grupo na conversa, fazer gracejo para provocar riso, estabelecer diálogo com outro dialogador, captar os pensamentos dos demais trabalhadores que pensam em intervir. Isso tudo na tentativa de penetração no psiquismo alheio. Isso acontece em todo canto, na família, com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, no banco, dentro do ônibus, na parada do ônibus. Acontece desviar a atenção. Mas todos nós temos uma equipe espiritual. Se a gente tem um sentimento de ajudar, o que é que vai ocorrer? A gente chama a equipe espiritual, gera uma outra energia e essa equipe espiritual vem ajudar esse irmão. Vamos lá. O diálogo, fixação mental. O que é que acontece? Em caso de raiva, revolta, vingança, busque ajudar esse irmão a quebrar o ciclo mental, acalmando, buscando tirá-lo da fixação mental. O que é que acontece normalmente? Quando chegam alguns irmãos encarnados no centro, a gente verifica que ele vem com um bocado de espírito. Aí a gente diz, você vai fazer um tratamento de 5, 6 dias, 10 dias. Bom, só que o espírito não é para aquele encarnado, é para o irmão somente. Para o encarnado, é para os irmãos espirituais que estão com ele. O que acontece? A reforma primeira que deve ser feita é no obsedado. Quando ele se reforma, vai diminuindo a capacidade de quê? O irmão diz, bicho, aquele trevoso, aquela trevada está se melhorando. Eu não vou ficar aqui. E passa a diminuir essa capacidade. Quando chega no centro, o que é que ocorre? Vai diminuindo também essa energia deletéria que está na cabeça do nosso irmão. E ele vai sendo tratado, vai tendo a palestra que vai orientando ele, que ele está perdendo seu tempo. E ele não vai ficar mais ali encostado. Porque a gente está conectando ele com energia de amor, que tem no centro. Na igreja católica, evangélica, protestante, tem energia, né? Uma lembrança da família. Teve um caso que a gente pode chegar aqui, o irmão estava tão revoltado, não é? Sede de vingança. Eu disse, meu irmão, quem é a pessoa que você mais ama? Aí ele disse, minha mãe. Quando ele disse minha mãe, ele desabou, porque a mãe, a espiritualidade já sabia, intuiu, não é? Me inspirou para dizer isso. O que aconteceu? Chegou mesmo na hora a mãe e ele desabou, porque a mãe é mãe. Tem amor, né, que se assemelha ao amor incondicional do nosso Pai. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Existem outras vamos dizer assim, outros casos de procedimento, né? São 19h50, nós temos mais 15 minutos para os nossos irmãos fazer suas colocações, e dentro desse espaço nós podemos continuar em outro momento. Sabemos que é um assunto pertinente, mas que a gente tem que respeitar o horário da espiritualidade. É com você, Carlos Eduardo. Ok, Assis.
como você falou, esse tema não dá para ser explanado, né, e nem vivenciado em uma noite, né? Então, e não só em um estudo único, né, ou em um livro só, a gente vai se aprimorando ao longo de nossa vida, porque o tempo todo nós estamos rodeados de espíritos, né? Eu vou passar a palavra para a Lúcia e para a Cilda para falar um pouquinho, e aí, se der tempo, a gente já emenda em uma ou duas perguntas, tá bom? Com você, Lúcia. Maravilhosa a forma de explanação, realmente não tem como falar muita coisa, né? Porque o tempo é pequeno, mas eu gostaria de destacar só alguns detalhes do que foi dito e fechando esses detalhes, né? Que como a gente sabe que esse sofrimento, né, que ocorre no mundo espiritual é todo trazido pelo mundo material que nós estamos vivenciando agora, pelas nossas escolhas e por tudo isso que a gente vai levando, e esse sofrimento fica lá, né, com esses laços que ainda se prendem à matéria. E todos esses laços são de forma muito dolorosa, né, que é uma conexão muito dolorosa pelas essas sensações que nós experimentamos aqui na Terra pelas nossas escolhas. Então, eu deixo essa pergunta, né, para que a gente possa refletir e também possa responder, o que a gente pode fazer para chegar no mundo espiritual melhor? Sabendo que já foi dito, né, que tem lá, que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas, além disso, o que mais que a gente pode fazer? Dominar as nossas paixões animais, né? Deixar de alimentar ódio, porque o ódio, a raiva, o amor, a fome, é coisa do homem, a gente sabe, né? Mas como é que a gente pode dominar isso? Dominar a inveja, o ciúme, dominar o orgulho, né? E jamais deixar que o orgulho, né, aflore de tal forma que segue a nossa consciência, né? E não dá tanta importância às coisas materiais, não se apegar tanto às coisas materiais. Eu acho que já é um caminhar para a gente começar a refletir de viver num mundo melhor, né? No mundo espiritual melhor, para que a gente possa ter essa consciência desde já. Então, assim, eu gostaria de falar de forma bem resumida para que a gente possa realmente voltar em outras oportunidades para elucidar melhor a respeito do tema. E deixar também esse questionamento para que a gente possa realmente observar mais a nossa conduta moral atual, para que a gente não precise voltar com tantas dores, né, num momento desse. É a medicina da alma, né? Uma vez que a gente volta ao mundo dos espíritos e conserva a alma com as percepções que a gente tinha na Terra. Então é importante que a gente possa ter esse olhar a partir de agora, a partir de já, que é o que a gente tem é o agora para viver. E que a gente possa fazer as melhores escolhas então. Então é essa a minha contribuição que eu gostaria de deixar e essa reflexão. Eu gostaria então de passar a palavra para a nossa irmã Nacilda. Boa noite a todos. Esse tema de hoje é muito importante, muito interessante, né? E eu tenho pouca coisa a falar. Seu irmão, ele foi muito, muito, muito boa a apresentação, né? E a nossa irmã Lúcia completou, né? E essa aula de hoje, como o nosso irmão Carlos, ele falou bem, que fica pouco tempo, né? O tempo é pouco para a gente falar, e mais outras coisas que vêm esse tema, né? Ele é muito rico para a gente estudar mais sobre tudo isso que foi falado nessa noite, né? Então, minhas palavras hoje os nossos irmãos já falaram, né? Eu tenho pouca coisa a falar, só deixar para as perguntas, né? Para ver o que vai vir, porque o que eu já tinha de falar, nossos queridos irmãos já falou.
Perfeito, Lúcia. Nacilda, obrigado. Essa questão, né, de conversar com os espíritos, isso parte também da questão da comunicação com os espíritos, né? Como a irmã falou, né, Lúcia, é uma continuidade de quem nós somos hoje, né? No plano espiritual, nós vamos dar continuidade de quem nós somos hoje, no plano físico. Então, é normal que a gente chegue do outro lado com a saudade, né? E o querer de se comunicar. Isso é comum, né? Isso não é só do plano físico para o plano espiritual, mas do plano espiritual para o plano físico também, né? E aí a gente vai ter a oportunidade de, na outra semana, de ver como é que se dá essa conversa também, né? Como é que se dá essa educação. Será que em todo canto eu devo estar conversando com os espíritos, né? A gente vai ter essa oportunidade. Mas, Assis, tem um questionamento da nossa irmã que ela perguntou o porquê que Moisés proibiu de conversar com os espíritos. Passa a palavra. Bom, primeiro, qual é o nome dela? Não tem aí não, né? Primeiro dizer que é uma pergunta pertinente. Lucilda. Primeiro que é uma pergunta pertinente, né? Se alguém proíbe algo de fazer algo, né? É porque existe. Então você não proíbe alguma coisa que não se está fazendo. Então, nós temos aí a maior prova da imortalidade da alma. E ninguém morre. Que é justamente para responder, e agradeço aí nosso irmão para fechar, digamos assim, essa lição de hoje, né? Que a pergunta logo no início foi como fazer para a gente entender que a morte não existe, que a morte é uma ilusão, que ninguém morre. Lembra disso logo no início? O irmão disse assim, bota essa pergunta. Então, vamos lá. Porque é para aguçar a nossa consciência, né, esse estado nosso de vivência aqui na Terra, que é uma passagem. E nós estamos aqui fazendo um treinamento, né? E Moisés deu essa lição, na época, para poder tirar as dificuldades que existiam, porque, imagina uma empresa, você vai comprar uma impressora, aí chamava um médium para poder incorporar e perguntar para ele, eu posso comprar a impressora? Né? Exorcismo necessário, coisas impertinente, indisciplinada. Nós somos espírito de ontem, médio de ontem, indisciplinado daquela época. Hoje tem gente que vende mediunidade, tem ou não tem? Tem, e ninguém vai se esconder disso, não. Não é como vende terreno no céu, como se vende um bocado de coisa aí que não existe, né? Existe um mundo espiritual, gente. Olha, é importante também colocar a parábola do mal rico. Foi que foi dito por o pai Abraão para o nosso irmão rico, ei, mande dizer lá embaixo, viu? Olha a imortalidade da alma, a individualidade. Aos meus irmãos, que não faça o que eu fiz para não passar o tormento que eu estou passando, porque ele pediu água. A quem? Ao nosso irmão Lázaro lá, né? O pobre. Aí, pai Abraão disse, ei, aqui no meio, né, tem um abismo. É energia. O joio não pode se encontrar com o trigo, tem que separar. Tá entendendo? Olha aí. Então, nós temos aí uma das maiores provas da imortalidade da alma, porque a maior prova da imortalidade da alma foi Jesus na cruz. O corpo físico ficou lá, foi enterrado, depois Jesus apareceu. Aí todo mundo fica dizendo, Jesus morreu. Morreu não. A gente tem que bater nisso para poder chegar e botar na consciência do povo que está cristalizada na consciência de que Jesus morreu. E não morreu. A maior prova, a maior de todas, é Jesus. Quando chegou aqui, disse, Madalena, estou aqui, vai avisar os discípulos que eu estou aqui para falar com... E deu prova disso. E o bom ladrão também, né? Que prova de fé maior. E o bom ladrão olhou para Jesus e disse assim, ei, Jesus, quando você chegar lá no reino do céu, não esqueça de mim, não. Ele disse, logo mais você estará comigo. Olha aí. Ok? Eu acho que respondemos, né? Perfeitamente. Obrigado, Assis. Então, vamos passar a palavra para a Lúcia, para ela fazer as suas considerações finais. Nacilda também. Depois, Léo retorna para repassar alguns avisos. Ok? Com você, Lúcia. Obrigado.
Então, se você que está assistindo, né, nunca ouviu falar nesse assunto, ou tem algum questionamento, ou se sente inseguro em relação a isso, eu aconselho que possa buscar, né, na ciência, buscar realmente através da literatura, buscar outras literaturas para você chegar à sua própria conclusão. Porque quando a gente fala de espírito, às vezes dá um medo, né? Ai, será que alguma coisa já não vou dormir essa noite? Então, quando a gente vai conhecendo a respeito de determinado assunto, a gente vai ficando com a nossa mente mais elucidada, vai ficando com mais clareza e com mais segurança e confiança. E é importante que a gente não fique só ouvindo o que as pessoas falam, não ouvindo só o que a gente está falando aqui, mas que você vá buscar, né, através da pesquisa, dos livros, tem vastas literaturas, a gente está sempre deixando algumas referências para você chegar à sua própria conclusão e encontrar o seu próprio caminho. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Um grande abraço, caloroso no coração de todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Lúcia. A Cilda? Como foi dito durante o estudo, que como é importante o estudo, né? O estudo é muito importante na nossa vida, porque é através dele que a gente chega a esses conhecimentos, coisas que a gente não sabia, que muitas vezes a gente temia, como nossa irmã falou agora, de falar em nome espírito. Quando a gente fala nome espírito, a gente se apavora. Através do estudo, e tudo vai acontecendo naturalmente. As coisas vão acontecendo de uma forma natural com a gente, e que a gente vai tendo essa comunicação. A gente vai se comunicando de uma forma natural, que a gente, quando pensa que não, aquilo se tornou tão fácil, a gente acha que se tornou tão, a gente acha depois, a gente acha tão fácil ter aquilo ter acontecido. Mas antes, a gente achava aquilo um terror. Mas através dos estudos é que isso vem acontecendo para que as coisas possam acontecer naturalmente. Então, é fundamental o estudo na nossa vida, para que a gente possa expandir nossos conhecimentos e ir perdendo aos poucos, que isso vai acontecendo naturalmente aos poucos, o medo da comunicação com os nossos irmãos. Isso vai acontecendo naturalmente. Eu lembro bem que eu cheguei para o irmão Bezerro, disse, irmão Bezerro, eu tenho medo. Ele disse, minha filha, não tenha medo não, que isso aí vai acontecendo naturalmente, que um dia você vai chegar, que você vai estar conversando com você nem... E realmente, mas tudo isso vai da nossa força de vontade, de querer. E se querer mudar, e através dos estudos, da nossa força de vontade, da nossa fé, da nossa confiança, primeiramente em Deus, e na espiritualidade que está constantemente conosco, nos ajudando, isso vai acontecendo naturalmente. Então, o que eu passo para vocês hoje, meus irmãos, é que estudem, que a gente possa cada vez mais estudar, para que a gente possa, essa comunicação com os nossos irmãos, ficar de uma forma natural, que aí a gente pode chegar a diferenciar, né? Quando se trata de um irmão que está necessitando, como também um irmão que chega para passar uma mensagem, um benfeitor. Passa a palavra. Eduardo, o nosso irmão Léo vai fazer alguns comentários, depois ele é a prece final, não é isso? Não. Pode falar, Léo. Vou comentar, aí vou fazer os avisos e a prece é com a Nacilda. Primeiro, dizer que, assim, todas as colocações hoje, elas foram muito felizes. E assim, a gente estava dialogando, eu e Eduardo, internamente, e assim, o assunto, ele é muito pertinente e ele é muito amplo, ele é muito longo, ele é muito extenso, e a gente tem que passar por essa extensão, porque ele vai abrir vai permitir alguns outros estudos um pouco mais à frente. Então, ele é uma base, é um alicerce, e aí, como alicerce, eu volto a frisar o que a Cis colocou.
A morte, como é pregado, ela não é o fim. Ela é um recomeço. Ela é um momento de passagem. Ela é um momento que a gente tem que cuidar dele agora para fazer esse momento com uma passagem mais tranquila. A gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que entender que uma hora a gente vai estar nessa passagem, que a gente vive eternamente enquanto espírito. E tem que ter fé, principalmente no Deus, porque quando a gente estiver nessa passagem, é a fé que vai permitir, de certa forma, passar mais tranquilo pelo umbral. Passar pelo aquele momento onde a gente perdeu o corpo físico e que agora a gente está liberto e que a gente voltou, né, a ser espírito, a gente voltou à casa do Pai. Então, para voltar à casa do Pai, a gente tem que se dedicar agora, para voltar de uma forma mais tranquila. E eu acho essa mensagem, ao mesmo tempo que é tranquilizadora, ela permite a gente conversar sobre a medicina da alma de uma forma, medicina preventiva da alma de uma forma mais tranquila. Tá? Porque tudo recai exatamente que não é o fim. Não termina ali. Ali não é o fim e a gente tem que entender isso. E aí fazer algumas doações no sentido de estar doando tempo, de estar dentro de um estudo, conversando, abrindo mão de estar na correria do capitalismo, que o capitalismo impõe, para estar tendo tempo para a gente fazer essa passagem de uma forma mais tranquila, porque senão seremos nós que estaremos no centro, sendo atendidos, tá certo? Espiritualmente, para poder passar pelo choque anímico, para dizer, acorde, você não tem mais corpo físico. O seu corpo físico agora só no próximo ciclo. E é assim que eu acho que a gente tem que ir se tranquilizando, ir estudando, ir se dedicando aos estudos, à evangelização, à doutrina, de uma forma bem mais serena. E eu acho que é assim que eu concluo, e é assim que eu passo para os avisos dessa semana, né? Então, amanhã a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, para entender tudo isso que Assis explicou muito bem agora, da comunicação, quando você escuta, quando você vê, como é que acontece, toda a parte científica, ela está inicialmente aí no Livro dos Médiuns, tá? E aí ela vai estar explicando, e amanhã está tratando exatamente dos médiuns, continua com o tópico do capítulo 14, que é os médiuns, dos médiuns. À tarde, a gente já vai falar sobre a caridade com Jesus. Eu e Luísa estaremos expondo lá, voltando a falar sobre caridade, porque caridade é uma forma, tá, de você estar trabalhando a sua passagem também, é uma medicina preventiva da alma, né? E à noite, tá, com o nosso irmão Magno, a gente vai falar sobre transição planetária. E aí a gente encerra a sexta-feira, retornando ao sábado para retomar bipolaridade, esquizofrenia e depressão com Erinaldo. Minha irmã Nacilda, você está com a palavra para a prece final. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer. Deus Pai Todo-Poderoso, por essas inúmeras oportunidades que o Senhor nos proporciona de participar desses momentos de aprendizado. É aprendendo, é ensinando, porque tem um irmão espiritual que ele sempre diz, de tudo eu sei, de nada sei, e a gente está sempre aprendendo, e é verdade.
Então, esses momentos sagrados que Deus nos proporciona de aprender e de poder passar do pouquinho que a gente sabe para os nossos irmãos. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, Senhor, dessa noite maravilhosa, desse estudo que é riquíssimo. Tem muito mais coisas para a gente aprender. E isso tudo, Senhor Jesus, a gente vai subindo esses degrauzinhos, degrau de degrau em degrau, com muito esforço e dedicação, doação, nos doando, procurando nos mudar, a mudança interior. E essa mudança trabalhando dentro de nós, o orgulho que é a chaga principal de muitos males, afinal de todos os males. Mas nós vamos procurando nos conhecer e vamos procurando mudar. E através desses ensinamentos, como esse de hoje e tantos outros que já tivemos e vamos ter, que buscamos mudar para continuar nesta caminhada, buscando dar o melhor de nós. E tendo mais ampla essa comunicação com os nossos irmãos, recebendo do alto através com a permissão de Deus e passando as mensagens, ajudando no que tiver ao nosso alcance, tanto os irmãos encarnados e desencarnados. E pedimos ao nosso Criador que possamos encerrar esse estudo da noite de hoje com a prece do nosso querido e amado irmão São Francisco de Assis, agradecendo a Frei Fabiano, Maria do Pão, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e toda a Irmandade Espiritual que nos assiste nessa noite maravilhosa. E possamos encerrar com a prece de São Francisco. Ó Mestre, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver erros, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, assim seja. Que essa prece se transforme em luz em nossos caminhos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, tanto material como espiritual, que a luz divina do nosso Pai Celestial, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe Santíssima, continue reinando nos nossos caminhos, nos nossos corações, hoje e sempre. Amém. Obrigado, Nacilda, obrigado, Leonardo, Assis e Lúcia, e obrigado a todos que nos acompanharam. E é isso. Esse foi o nosso estudo de hoje, que possa servir de reflexão, que Boa possa noite a servir todos. de reflexão para cada um de nós. E Beijo a todos. a sintonia que a gente tem, a oração que a gente faz, a comunhão que a gente faz com a prece e com Deus não deixa de ser um diálogo com o Espírito, principalmente com Deus e os mentores espirituais. Então, tenhamos todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.